Obrigado pelo que o Senhor tem feito. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. E nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o teu santo nome. E que esse louvor, de fato, se torne verdadeiro a cada dia mais nas nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. E assim a tua palavra ministrada, Senhor, possa gerar frutos nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu quase desisti de pregar, porque o louvor já pregou. O sermão que eu preparei é exatamente esse louvor que nós cantamos agora. Umas coisas que só acontecem quando eu venho aqui, para a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, do 24 ao 26, diz assim: Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Amém. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre ainda não é hora de parar. Pode ficar à vontade, pode se assentar. O que Deus tem colocado no meu coração é que ainda não é hora de parar. Porque, eu não sei vocês, mas eu já pensei em desistir. Talvez eu que seja fraco e vocês sejam fortes. Mas toda hora não, em algum momento da nossa vida, vem um desânimo que quer nos fazer parar, que quer nos fazer desistir. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os problemas e nós nos frustramos, nós ficamos tristes, pensamos que, será que Deus não está olhando mais para nós? Será que nós ficamos sozinhos na nossa caminhada? Eu já tive momentos na minha vida que eu pensei assim, será que Deus existe? Eu já falei isso algumas vezes, mas será que Ele existe mesmo? Eu sei que, eu acho que todo mundo passa, em algum momento da vida, por uma crise de fé. De olhar para as circunstâncias, olhar para si mesmo e falar, talvez tudo isso seja uma grande mentira, uma ilusão. Talvez quando eu morrer vai acabar tudo, na verdade não tenha nada do outro lado, porque tudo isso aqui é uma grande obra do acaso. A nossa fé pode oscilar, mas eu sei que, apesar da minha incredulidade, Deus não oscila nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E, apesar dos meus momentos de duvidar, Ele continua agindo e atuando nas nossas vidas. Quando você acha que não tem mais jeito, ainda não é hora de parar. Porque na crise da nossa fé, Deus nos visita, apesar da nossa incredulidade. E aí eu quero meditar um pouco sobre a vida de Moisés, nosso personagem de hoje, porque é interessante algumas coisas que acontecem, né? Eu não li, mas no versículo 23 diz assim: Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O que aconteceu, né? Moisés nasceu, mas na época que ele nasceu, havia um decreto no Egito de que todas as crianças seriam mortas. Então ele ficou escondido ali durante 3 meses pelos seus pais, só que aí não dava mais para esconder o menino Moisés, o bebezinho. O que a mãe dele fez com ele então? Fez um cesto, colocou ele dentro do cesto e colocou ele no rio. Aí eu te pergunto, que mãe, em plena consciência, colocaria o filho 3 meses num cesto em um rio? Quem faria isso? É claro que a gente lê os noticiários, né, e vê, às vezes, as mães jogando os filhos fora, né, isso aí é outra coisa.
Não é o caso de Moisés, né? Ele é um menino amado, ele é um menino querido. Na verdade, a mãe dele colocou ele no rio para tentar salvar a vida dele. Mas aí eu pergunto, né? Algum de nós faríamos isso? Eu sei que o amor de mãe é diferente do amor do pai, né? Mas eu, como pai, não faria isso. Imagina uma mãe. Mas o bebê Moisés está lá, no rio. De quem é o decreto? O decreto é o do faraó. E quem está tomando banho no rio que acha o cesto com o bebê Moisés dentro? A filha do faraó. Qual era, então, o óbvio a se acontecer? Pegar o bebê, ver que é um bebê hebreu, que está tentando escapar de alguma forma, e sacrificá-lo, porque esse é o decreto. O decreto é matar as crianças. E ele chega bem junto onde a filha do autor do decreto está tomando banho. Mas não é o que acontece. Ela olha com benevolência para o bebê Moisés e resolve pegá-lo e levá-lo para o palácio do seu papai. Quem é o papai dela? O faraó. Por que quando o bebê Moisés chega lá no palácio, ele não é morto? Se o decreto está em vigência. Mas não. Parece que o faraó, apesar daquilo que falou e decretou, aceita a condição da filha de querer ficar com o bebê. E mais do que isso, o bebê Moisés tem apenas 3 meses. Como que ele vai ser amamentado pela filha do faraó se ela não é mãe, de fato, ali não está produzindo leite? Diz a história que quem vai amamentar Moisés? A própria mãe. E aí, Moisés é levado para ficar com ela ainda, para ele ser amamentado e cuidado. Pergunto eu para você, o nosso personagem é Moisés. Que fé tem o bebê Moisés com 3 meses de vida? Ele tem fé? Ele não tem fé. Ele nem sabe que ele é um ser humano ainda. Às vezes eu vejo a Helena fazendo algumas coisas lá em casa, mas eu tenho memórias da minha vida de uns 5 anos para cima. A Helena tem 3 anos. E ela faz algumas coisas que eu falo, olha, essa menina não sabe nem que é gente ainda para fazer o que faz, porque muito possivelmente ela nem vai lembrar de nada disso. Imagina um bebê. Qual é a fé que tem o bebê Moisés? Nenhuma. Mas, apesar disso, há uma mão poderosa que age em todas as coisas, que coloca ousadia no coração de uma mãe para ela colocar o filho num rio. Há uma mão poderosa agindo para que esse bebê seja direcionado para onde a filha do faraó está tomando banho. E essa mesma mão coloca compaixão, misericórdia no coração dessa mulher, para que, embora o seu pai houvesse dado uma lei que deveria ser cumprida, ela pegou o bebê e levou para dentro do palácio. E existiu uma mesma mão que continua operando para ir lá no coração do faraó e falar, olha, deixa esse daí, vai. Se a minha filha quer esse bebê aí, é problema dela, né? Ela que se vire. Não vai matar o menino, então. Que mão é essa que age para salvar o bebê Moisés que não tem fé? Para tocar no coração da filha do faraó, que é uma ímpia, incrédula, e para tocar no próprio coração do faraó, que se acha um Deus na terra, e ir contra a sua própria palavra e não sacrificar o menino. Que mão é essa? É a mão de Deus. A mão de Deus continua agindo, apesar da nossa incredulidade. Ainda que Ele precise mover os incrédulos, para que os seus propósitos se cumprem. Ele sempre fará isso. Há um lugar em Deus que nos garante proteção, cuidado, mesmo na hora da nossa incredulidade. Porque eu já olhei para esse Deus e falei assim, você nem existe. O Senhor não é real.
Eu já tive crises de fé da minha mão ficar suada e de eu ficar desesperado, no sentido de ficar pensando assim, eu vou morrer e vai acabar tudo. Eu vou morrer e vai acabar tudo, não tem nada do outro lado. Deus não existe, isso é tudo uma grande história, e as coisas não vão ser assim, e quando eu morrer vai ser o fim, não tem nada, eu vou deixar de existir para sempre. E isso foi gerando um pânico no meu coração. Eu falei, não tem nada do outro lado, como é que será que é isso, morrer e deixar de existir? E um desespero tomando conta do meu coração. E não pensem vocês que foi na minha época de que eu não era cristão, porque eu sou cristão de berço. Não pensem vocês que faz tanto tempo assim. Algo que aconteceu há umas 2 semanas atrás. Apesar de tantas bênçãos que eu estou vivendo da parte de Deus, que só é Deus que pode estar fazendo, não tem outro jeito, eu titubeei. E eu compartilhei isso com um amigo meu, que é o Davi. Toda quinta-feira ele está aqui conduzindo as reuniões do Vida Pura. E ele compartilhou uma palavra comigo que falou muito ao meu coração. Tem um outro personagem que entrou na história, que se chama João Batista. E ele foi escolhido como o profeta que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Não é isso? E João Batista está pregando, preparando o caminho. E aí ele mesmo batiza Jesus, ele começa a ver os milagres de Jesus. E aí João Batista é preso. E lá da cadeia, ele manda 2 de seus discípulos perguntarem para Jesus, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Se até João Batista duvidou, quanto mais eu, reles mortal pecador. Não que ele não fosse, né? Mas um homem escolhido por Deus, que recebeu a missão do próprio Deus de batizar pessoas. Porque o batismo entra na história do nada. Era a circuncisão, de repente começa o batismo com João Batista. E aí lá em João 4, João Batista fala que ele recebeu essa missão de batizar pessoas do próprio Deus. Se ele que recebeu a missão do próprio Deus, ainda vacilou na fé, preso, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? A crise da nossa fé passa não pelas circunstâncias que nós temos, simplesmente. Porque às vezes você pode ter um encontro com Deus e ainda assim estar em crise com a fé. João Batista teve um encontro com Jesus e ainda pensou, mas és tu mesmo que haveria de vir? O nosso personagem principal aqui da história de hoje, Moisés, também vai passar pela mesma situação. Ele também vai enfrentar uma crise ali. Porque o que acontece? Diz o texto, no versículo 24, que ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Nós vemos na história que Moisés, o que ele faz? Ele rejeita o palácio do rei, os benefícios que ele tem lá, e toma uma decisão no coração dele de matar um egípcio para defender o seu povo. E isso está registrado lá em Êxodo capítulo 2. Aí você pensa assim, né? Às vezes a gente não tem a cronologia na nossa cabeça do jeito certo. Por que Moisés escolheu o lado dos seus irmãos hebreus que estavam sendo judiados, ao invés de ficar na sua posição de príncipe do Egito? Aí você pensa assim, não, mas é porque ele viu a sarça em chamas. Ele viu Deus, ele falou com Deus. Não. O episódio da sarça é só em Êxodo 3. Quando Moisés toma a decisão de proteger os seus irmãos, matar um egípcio e fugir, ele não tem experiência nenhuma ainda com Deus. Percebe que não depende das experiências sobrenaturais que nós temos com Deus para ter uma fé, para tomar uma posição e tomar escolhas. Deus não nos chama para sentir frio na barriga. Deus não nos chama para momentos de comoção. Deus nos chama para uma fé racional. Que é o que Moisés tem, ao meu ver aqui. Porque se ele prefere ser
o hebreu, ao ser príncipe do Egito, a ponto de defender os seus irmãos oprimidos, por que ele faz isso? Para mim só tem uma explicação. A palavra de Deus chegou até ele da maneira que chegava, de boca em boca. Ele conhecia a crença do seu povo, mesmo não convivendo ali no regime de escravidão que eles estavam. Não era assim que a palavra era pregada? Ia passando de geração para geração? E continua assim até hoje. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e alcançar outras pessoas. Então ele não teve uma experiência sobrenatural, mas ele recebeu ensinamentos, guardou isso no coração e falou: eu sou um egípcio. Não, eu sou um hebreu. Eu sou filho desse Deus e vou defender o meu povo. Aí ele toma uma atitude, não sei se planejada ou impensada, acaba matando o egípcio e tendo que fugir. E aí ele foge. E aí quando ele foge, aí vai acontecer o episódio dele conhecer a sua esposa, dele ir morar na casa de Jetro, dele virar um pastor de ovelhas. E aí passam-se alguns anos, até chegar o episódio da sarça em chamas, que é Êxodo capítulo 3. E eu te pergunto, quantos anos se passaram? De acordo com Atos, capítulo 7, versículo 30, Estevão, contando a mesma história, passaram-se 40 anos. 40 anos Moisés lá, apacentando as ovelhas de Jetro. O mesmo relato de Atos diz o seguinte: Moisés fugiu do Egito quando tinha 40 anos. E aí, até o episódio da sarça em chamas, passaram-se mais 40 anos. Então, agora ele era um senhor de 80 anos de idade, que tem um encontro com Deus com a sarça em chamas. E é interessante que Deus chama ele se aproxima, o mato pegando fogo, o arbusto não se consome, a voz de Deus falando com ele respondendo à voz de Deus, e Deus falando: olha, eu estou me revelando a você, porque eu te escolhi para você libertar os seus irmãos lá do cativeiro. Só que esse senhor de 80 anos não é mais aquele homem de 40 anos. Porque aquele homem de 40 anos matou um egípcio com as suas próprias mãos para defender um irmão hebreu. Agora, esse Moisés de 80 anos é um senhor que ouve a voz de Deus diante de uma experiência sobrenatural e ele faz o quê? Ele duvida. Senhor, mas se eu for, e se eles não acreditarem? Não, eu estarei com você. E aí Deus começa a mostrar alguns sinais ali para Moisés. Aí Moisés fala: mas e se eles não acreditarem? E aí Deus mostra, põe a mão no peito, tira a mão fica leprosa, põe a mão no peito de novo, olha, a mão ficou curada. Ele viu que ele ficou leproso e ficou curado ao mesmo tempo. Aí ele olha para Deus e fala: Senhor, mas eu não sei falar. Cadê a coragem daquele homem de matar um outro com as próprias mãos para defender o seu povo? Sendo que agora o próprio Deus está falando: vai que você vai libertá-los, eu estarei contigo. Diante de uma experiência sobrenatural. Cadê a coragem? Ele está titubeando. Então não pense você, assim como não penso eu, não vai adiantar nós termos uma experiência sobrenatural na nossa vida e para você pensar assim: não, mas se Jesus aparecesse no meu quarto, eu iria crer que as coisas iriam ser melhores. Mas nem se ele viesse pessoalmente, talvez a gente cresce. Porque não é a experiência sobrenatural que enche o nosso coração de fé. O próprio Moisés está tendo um vislumbre da manifestação de Deus e mesmo assim está duvidando. Percebem isso? Mas, apesar de, nós sabemos que ele vai se mover e que ele vai conduzir o povo à liberdade da escravidão egípcia rumo à terra prometida. Não é isso que a história conta? Não é isso que acontece? É exatamente isso. Por quê? Só existe uma coisa
que de fato pode mudar tudo dentro de nós. Versículo 26 de Hebreus 11. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Existe algo maior, e isso sim move a nossa fé. E esse algo maior é Jesus, que nós louvamos aqui agora há pouco, o autor da nossa fé. E ele não precisa aparecer de uma maneira sobrenatural diante dos nossos olhos para que a gente creia nele. Porque é interessante que o texto diz assim, por amor de Cristo. Como assim, Moisés? Por amor de Jesus, Moisés resolveu abandonar as riquezas desse mundo porque contemplava uma recompensa maior. Só que tem um detalhe, né? Jesus, como que Moisés tinha uma fé em Jesus? Jesus vai nascer e vai aparecer na história, ele já existe no céu, né? A gente sabe que ele é eterno, tá? Só contemporizando a história. A revelação bíblica é progressiva. Então Moisés ainda não tem essa revelação de Jesus. Jesus só vai aparecer mesmo na história 1400 anos depois. Como que Moisés, por amor a ele, que só ia ser revelado 1400 anos depois, toma a decisão que toma? Tudo que Moisés sabe é que o Messias virá e vai restaurar todas as coisas. Cristo é a expressão grega, Messias é a expressão hebraica, que significa um ungido de Deus, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente e restaurar o reino. Existe uma promessa, desde o Gênesis, de que seria enviado alguém, nascido da mulher, descendente da mulher, o qual esmagaria a cabeça da serpente e restauraria todas as coisas. Então, pela fé naquele que haveria de vir para restaurar e resgatar todas as coisas, Moisés considerou que desfrutar das riquezas mundanas não se compararia com a recompensa maior que está aguardada quando o Messias vier. E eu te pergunto, o Messias veio? Veio. Pagou o preço ao morrer na cruz, perdoar os meus e os seus pecados. Voltou aos céus e disse que prepararia lugar para nós, para um dia voltar e nos buscar também. Esse homem se move porque ele contempla a sua recompensa. Ele contempla aquilo que ainda há de vir. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você passa a situação difícil na sua vida, em primeiro lugar, você não tem que ficar olhando para a circunstância que você está vivendo aqui agora. Pare e olhe para essas pessoas que viveram antes de nós, que deixaram o seu legado aqui registrado nas Escrituras, e veja que é possível superar dificuldades, sejam elas quais forem. Porque esses homens e essas mulheres já viveram isso, já testemunham com relação a isso. Agora, você pode olhar para você mesmo. Olha para o seu passado, olha para tudo que já aconteceu na sua vida e que te trouxe até aqui. Faz uma retrospectiva aí, desde quando você era criança. Quantas coisas você já não passou? Quantas dificuldades você já enfrentou na sua vida? E você está aqui, não está? Isso não é um testemunho? Deus não cuidou de você? Você não tem histórias aí para contar, se você pensar bem, de coisas que aconteceram, que você fala, nossa, como foi uma bênção de Deus. Se hoje o tempo fechar lá fora, nuvens muito negras
uma chuva muito forte cair, você vai duvidar que o sol vai aparecer amanhã? Se começar uma chuva muito forte agora lá, fica tudo muito escuro, parecendo noite, você vai começar a ficar desesperado e falar assim: meu Deus, o sol desapareceu e o sol nunca mais vai brilhar, nós estamos perdidos. Você vai pensar isso? Vai? Não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luz dele continua brilhando. Não é um dia de tempestade que você vai olhar e vai falar assim: nossa, o sol nunca mais vai brilhar. O sol voltará a brilhar. O sol voltará a brilhar. E aí, olhando para a minha vida, né, e eu com a minha crise de fé, eu percebi uma coisa. Eu passei anos muito bons, e Deus não me deu nada. E agora que eu estou enfrentando uma crise, Deus começa a me abençoar. E por que Ele me abençoa agora? Porque quando eu estava vivendo anos melhores, eu poderia olhar e falar: eu conquistei. E agora tudo que está acontecendo na minha vida, eu estou falando: é Deus que está fazendo. Porque não tem outra explicação. E aí quando eu olhei para isso, eu falei: peraí, eu estou entrando em crise e não estou enxergando o que está diante dos meus olhos. A poderosa mão de Deus dizendo: ainda não é hora de parar. Eu tenho certeza que você tem muitas histórias para contar, de coisas que você já viveu. E Ele continua conosco todos os dias. É interessante que todos esses homens aqui de Hebreus 11, eles enfrentaram uma situação que parece irremediável. Qual é? A morte, eles já morreram. Mas existe uma recompensa muito maior, que é a vida eterna com Deus. Nada, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem mesmo a morte. E eu, na minha crise de fé, falando: mas Deus não existe, não tem nada do outro lado. Na verdade, o que está do outro lado não se compara com aquilo que nós estamos vivendo aqui agora. E eu posso crer, porque a mão dele continua nos sustentando, mesmo quando nós não cremos. Mesmo quando nós olhamos para nós mesmos. Mesmo quando a gente está andando sobre as águas igual Pedro, e de repente ele afunda, porque ele duvida. E eu entendo que duvidar, assim como Pedro, assim como Moisés, assim como João Batista, faz parte da vida. Às vezes a gente vai duvidar mesmo. Mas é nessas horas que Ele vem. Não enviando um anjo do céu para te dar uma experiência sobrenatural. Não. É na palavra dEle que Ele conforta o nosso coração e fala: levante os olhos, veja todas as coisas. Eu continuo sendo Deus, mesmo sem você acreditar. Você crê nisso? Deus quer renovar a nossa fé aqui nessa manhã. Pode se preparar já. Porque ainda não é hora de parar. Eu não posso parar. Você também não pode parar. E quando nós vamos lá em Isaías capítulo 53, nós vemos que Jesus também não parou. Ele continuou caminhando rumo à cruz. Para comprar as nossas vidas. Não simplesmente para resolver os nossos problemas momentâneos, mas para nos dar a vida eterna. Existe uma recompensa maior que motivava o coração de Moisés, que não o impediu de duvidar.
mesmo vendo Deus falando com ele. Mas ele não parou, ele foi. E ele viu grandes milagres diante dos seus próprios olhos. O que Deus te fala nessa manhã, para a gente fechar essa palavra, é que se você continuar caminhando, os seus olhos contemplarão a glória de Deus. Aleluia. Em situações e coisas que você ainda jamais poderia imaginar. Eu tenho vivido isso apesar da minha crise de fé. Porque Ele não está em crise. E aí, para fechar, eu queria compartilhar uma palavra que está em Salmo 103. E aí eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Salmo 103, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Ele lembra-se de que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Por isso que nós fraquejamos muitas vezes. E é por isso que Ele não nos rejeita no momento da dúvida. E Ele continua cuidando de nós. Versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Que nós venhamos a bendizer ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós, por continuar cuidando de nós, apesar da nossa incredulidade muitas vezes. E Ele diz para você, levante-se, ainda não é hora de parar. Vamos ficar de pé? Eu vou orar e nós vamos louvar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Tu bem sabes, Pai, todas as coisas que acontecem conosco. Tu sabes, Pai, que eu mesmo tenho enfrentado algumas crises de fé. E nesse momento eu tenho sentido a Tua mão tão poderosa fazendo coisas que eu jamais poderia imaginar. Jamais poderia imaginar. O Senhor está abrindo caminhos, derramando bênçãos, como eu nunca vi em 36 anos de vida. E aí eu olho e falo, mas mesmo vendo tudo isso, por que a fé se abala? E aí eu olho para a Tua palavra e vejo grandes homens que também duvidaram, que também cambalearam, também questionaram. E eu vejo que isso faz parte da nossa vida. E a Tua palavra me conforta porque apesar de o Senhor continuou operando poderosamente na história e através deles também. Quando Moisés disse, mas será, mas eu não sei falar, o Senhor não o descartou naquele momento, porque ele não era mais aquele homem cheio de convicção que chegou a matar um egípcio com as suas próprias mãos. Ele era um homem que tinha passado por tantas circunstâncias na sua vida, que chegou naquele momento, apesar da revelação especial, ele olhou, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para tamanha missão? E de fato, quem somos nós, senão pó? E quando eu me lembro que eu sou pó e que o Senhor se lembra que nós somos pó,
Eu entendo por que o Senhor não nos abandona jamais. Eu entendo por que o Senhor nos visita no dia da angústia. Eu entendo por que o Senhor nos visita no dia da dificuldade. É para mostrar a tua grandeza e mostrar que, apesar de nós, às vezes, duvidarmos, o Senhor é fiel. E continua cuidando de nós. Continua cuidando das nossas vidas. Continua nos sustentando. E tudo que nós precisamos é, de fato, contemplar a recompensa. A recompensa não está nesse mundo, a recompensa está na eternidade contigo. A recompensa está em Jesus Cristo, que já pagou o preço para nos levar para diante de ti, para todos sempre. E ainda que a enfermidade bata na minha porta, ainda que a minha vida seja ceifada, isso não é o fim, porque o Senhor tem a vida nas tuas mãos, porque nós já fomos comprados. Quanto mais os problemas do dia a dia, Senhor, quanto mais as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, ó Deus, todas elas, Pai, têm servido para forjar o nosso caráter, todas elas têm servido para que dobremos os nossos joelhos e continuemos, porque ainda não é hora de parar. Não é hora de parar. O Senhor nos chama a continuar caminhando. Os pés podem estar doendo, o coração pode estar aflito, mas nós sabemos que mesmo que uma tempestade venha e feche os céus agora, o sol voltará a brilhar amanhã. E a luz de Cristo, que é infinitamente maior que a luz do sol, brilhará para todo sempre, para a glória do seu nome. E um dia toda dúvida cessará, toda lágrima será enxugada, e nós contemplaremos a face dele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver.
eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei